começando agora mais um episódio do Acorda Maria Bonita. E aí, hoje a gente vai conversar sobre educação sexual. Polêmica, né? Pois é. Mais uma. Verdade. E aí a gente vai, acho que meio que tentar falar isso, né? Porque, principalmente agora, né? Muitas pessoas estão criando uma certa resistência, né? A esse tema. E assim, eu tava até lendo as coisas, eu acho que é um tema que deve ser discutido, naturalizado, né? Isso. Mas ainda tem aquela resistência, né? Pra estar conversando Mas sobre isso. teve uma pesquisa, acho que 2019, que mostrava que a maioria dos brasileiros defendia a educação sexual nas escolas. Só que, né, veio o nosso digníssimo governo, infelizmente, O pessoal saiu das cavernas, né? Saíram uns bichos aí que... Isso, para incentivar a posição contrária, né? Espalhando fake news sobre a educação sexual nas escolas e desestimulando, né, essas práticas. É incrível como isso pega, né? Como uma coisa... porque de alguma forma essas ideias, elas que estão assim no campo da classe média, né? A classe média é uma grande influenciadora, né? Então a gente tá tendo aí esse movimento aí, desse Acho que povo aí. 2018 pra cá, né? Piorou, assim, né? E aí acabou fomentando isso nas pessoas, né? De que justamente essas fake news da mamadeira de piroca, né? De kit gay, de uma série de coisas, né? Que foi alimentado no sentido de que nossas crianças estão em perigo, né? E acho que para começar a esclarecer o que é educação sexual, né? Que muitas pessoas acreditam que nem entendam o que de fato é. Acha que é algo que vai incentivar a prática sexual entre os jovens. Ensinar as crianças a fazer sexo, que não tem nada a ver com isso. Né? Acho que tem que diferenciar, né? Educação sexual de sexualidade, né? De estímulo à vida sexual. A educação sexual, no caso, seria justamente tentar ensinar a criança a conhecer o próprio corpo mesmo, né? E também, acho que, principalmente, a diferenciar, né? O que seriam toques de afeto normais, né? Assim, e o que seria um toque já de um abuso, um possível abuso. Aprender a identificar, inclusive, abusos, né? E é o corpinho, assim, é o corpo da criança, né? Também tem a ver com o debate sobre a individualidade. De você, por exemplo, você se amar, né? Dos todos os outros programas que a gente já fez, né? Dos outros episódios que a gente gravou sobre corpo, também se apropriar do próprio corpo, né? A gente tá falando muito da ideia de propriedade, mas da propriedade do indivíduo se pertencer. Que eu tava pensando, né, quando você falou de conhecer o próprio corpo, do que a gente tinha falado no episódio sobre a questão do programa sobre menstruação, que tipo, eu tinha uma aluna que não sabia onde colocar o OB, né, não sabia onde colocar. Por quê? Porque a gente não é ensinado a se olhar, né, pelo contrário, até porque a gente não pode nem tocar, não pode... Principalmente meninas, né? E as meninas... É feio, é sujo. Na verdade é isso, a gente é educada a não se conhecer, né? Porque é engraçado que até as crianças fazem isso. Eu como mãe, né, eu sei que tipo, quando eu vejo tá lá Ravi mexendo no corpinho dele, né? A gente como menina também tem curiosidade e tem também prazeres e gosta de se tocar, né? A criança se toca. Mas o que é feito? Reprimido, né, o tempo todo. Então, se a menina tá com a mão na pepequinha, é logo pá, não pode mexer, tira a mão, não sei o que, vai botar. Então, já o menino não. O menino, ele é completamente livre, assim. Óbvio que eu dou uma educação mais liberta pra ele, porque não precisa se reprimir nada disso, é conhecimento do seu próprio corpo. Mas a menina, ela nunca foi encarada da mesma forma, conhecer o seu próprio corpo, né? E a gente negligencia isso, né? De ensinar para as crianças, primeiro, se conhecer, né? E aí a gente vê como são, assim, como é um tabu, existe uma barreira muito grande. Pensar essa educação sexual, principalmente para as crianças, né? Eu acho que isso é uma coisa que choca muitas pessoas. As pessoas já ficam, assim, horrorizadas, como se as crianças não tivessem, né, não tivessem um corpo que tem sentidos, né, que dão prazeres ou desconfortos a eles, mas que eles precisam serem educados para saber o que é permitido, o que é que não é permitido que outra pessoa faça com o seu corpo, né? É engraçado que teve uma vez que eu estava justamente ensinando a Ravi, olha, Ravi, não pode deixar ninguém tocar aqui, né, numa partezinha do corpo dele. Aí ele fez, mas eu posso tocar, né, mamãe?
Ela disse, tá, você pode tocar, né? Mas é do quanto que colocam barreiras nesse autodescoberta. E é importante, Feito, falar isso, porque você, né, já tem essa visão e tem essa relação, né, mais próxima com o Ravi. Mas não é, nem em toda família acontece isso. Tem família que os pais não se sentem à vontade para falar sobre isso com os filhos. Então, realmente, as crianças crescem sem esse tipo de conhecimento. Elas não vão saber identificar nada disso. Sim, Né? eu acho que aí é onde entra a necessidade de uma educação sexual, porque infelizmente não é todo mundo que vai ter esse tipo de conversa. E assim, eu confesso que isso é uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que existem vários casos de abuso infantil e a educação sexual, ela previne isso. Com certeza. Né? Porque você vai alertar as crianças o que não é normal. Né? Ninguém tocar em determinadas partes. E eu adoro, sou super fã daquelas carteirinhas que diz os locais que pode tocar e os locais que não pode. As carteiras foram tão demonizadas, né? Exatamente. Como se estivesse ensinando a criança, né? Algo assim. E esse debate é o que mais denunciou os abusos dentro da escola. Na escola, a gente viu as crianças entendendo o que é um abuso, que antes ela não percebia que era, porque a criança não tem cabeça para entender que estava sendo abusada. Justamente. Quando você passa pela educação sexual. E a importância de ser feito também na escola, porque de 70% a 80% dos casos de violência, né, sexual acontecem dentro de casa, acontecem entre familiares ou pessoas próximas. Então, é importante que a criança tenha esse espaço na escola, né, para aprender também a identificar e ter criar até esse vínculo com o educador de chegar a poder falar, né, se tiver acontecendo alguma coisa estranha, né. E aí tem toda a equipe da escola também que tem que estar cada vez mais preparada. Né? Tem escolas, tem cidades e cidades, né, projetos e projetos, mas assim, a equipe, o psicólogo na escola é extremamente importante, né, tem todo um acompanhamento, tem todo um suporte, né, a pedagoga, a psicopedagoga, enfim, tem uma série de pessoas que tem que estar lá na escola, a escola tem que possuir essa equipe. Quantos casos, né, não foram identificados, né, de crianças que sofriam abuso em casa? Foram identificados na escola, né? Nas conversas com os coleguinhas ou com os professores que viram. Isso. E aí eu fico, de vez em quando Ravi, vamos passar aquela matéria novamente, onde é que pode tocar e onde não pode tocar, né? E tipo, olha, você que, sabe, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse tipo de educação com as nossas crianças, porque é só assim que a gente elas vão entender o que está acontecendo, né? Que muitas vezes acontece e que elas não percebem. Então, por exemplo, quando as crianças são abusadas, às vezes são toques que para elas não faz sentido nenhum, porque elas não estão despertas para a sexualidade, né? Mas elas começam, se ela tem uma educação sexual, ela começa a perceber que aquilo ali não é normal. Ela começa a se sentir incomodada. E como é que vão crescer, né? Como é que vão virar adultos? Se eles não tiverem essa educação sexual, eles podem também acabar até normalizando isso e aí tá passando, né? Reproduzindo, exatamente. Também é uma coisa. E a gente vem de uma geração muito... E, inclusive, eu já vi alguns casos realmente de pessoas que... É muito comum essa reprodução, né? Pessoas que sofreram abuso se tornarem abusadores. E não ter, assim... Não saber o limite, né? Não conseguir colocar o limite, entender e naturalizar. Agora, de fato, é um tema muito polêmico porque as pessoas criaram essa ideia, né? De que, tipo, falar de sexo com a minha criança, mas você não vai falar de sexo para sua criança. Você vai mostrar para ela quais são as partes que são permitidas de aproximação ou não, os tipos de aproximação que ela vai ter com as outras pessoas, porque por mais que a gente queira botar o filho de volta no útero, a gente não vai conseguir fazer isso, né? Infelizmente. Você vai estar protegendo, infelizmente, né? Como mãe, você já colocou ele no mundo. Né? Você sente aquela dorzinha no coração de caramba, já coloquei ele nesse mundo e o mundo tá aí. Então você tem que preparar ele pro mundo, né? Então vamos armar esse menino para pelo menos ele estar preparado para lidar com essas pessoas, e é muito complicado, sabe? Eu tô o tempo todo pensando no meu filho, porque é isso, assim, ele é muito carismático, né? Então, por exemplo, e as crianças são, assim, crianças normalmente elas são afetuosas, né? Elas são receptivas. Então, para ela identificar que a pessoa tá com malícia, que a pessoa tá com maldade, às vezes é porque ela já passou por algum abuso,
né? Ou vivenciou, presenciou, então ela tem... Mas uma criança que, de fato, por exemplo, a minha criança não acontece isso com meu filho, porque eu deixo ele na melhor educação, né, nos melhores princípios. Só que, em algum momento, essa pessoa estranha vai chegar até seu filho, né? Em algum momento da vida dele. E eu acho que essa espero que não, mas pode ser que... Né? Não, foi você falando, eu acho que essa conversa também naturaliza a criança tá conversando com os pais, dizendo que aconteceu alguma coisa estranha fora ali, né? Diferenciada, e aí consegue chegar nos pais, porque criar essa barreira não vai proteger o seu filho disso, né? Alertar o seu filho contrário, né? As coisas que o Fê tá falando não vai evitar. E eu tô me pautando muito para a questão infantil, por eu conviver com a criança, por eu ter essa missão nesse momento, mas a questão do adolescente também. Pois é, né? Aí a gente lembra da política da nossa adorável ministra aí, né? Que defende, ao invés de defender a educação sexual e a distribuição de preservativos, né, entre os jovens, defende a abstinência sexual. Claro, que é como se fosse muito fácil, né? Só dizer, não faça, viu? Até parece que todo mundo disse, os pais fez, e aí, bora? Quando é que você vai começar? Gente, pelo amor de Deus, né? O maior terror dos pais é justamente ver como é que o filho vai lidar com isso. Eu acho que ninguém tava dizendo isso aos filhos há muitos anos na vida. Seria cômico se não fosse trágico, né? Né? Porque a gente ri é. do absurdo, mas é uma ministra falando pra população. Não, e é a ministra que cuida justamente dessa pasta. Exatamente. Aí você fica, meu Deus, que mundo é esse, né? Pois é, e outra coisa que isso também vai contra os estudos, porque os estudos mostram que os adolescentes que têm maior conhecimento, eles começam a vida sexual mais tarde. Porque, tipo, se você não tem conhecimento, muitas vezes fica aquela curiosidade, aquela coisa. Às vezes os adolescentes não estão nem prontos, né, pra começar a sua vida sexual, mas vão meio que é como se fosse uma curiosidade, né? E a partir do momento que eles... nem sabem o que tá fazendo. Não sabem, justamente. Se a gente fizer uma pesquisa de tipo assim, como foi a sua primeira experiência sexual, é de trágico a pior. Porque a grande maioria das pessoas não estavam preparadas para aquilo, né? Foi uma coisa assim que você olha assim, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Você não sabe direito. E não sabe tudo que está envolvido, não sabe os riscos, não sabe o que vai vir com aquilo, né? A carga de responsabilidade também. Então, é justamente o contrário. A partir do momento que a gente educa esses jovens, né, que eles passam a ter essa informação, muitas vezes os estudos já mostram, né, que essa vida sexual começa mais tarde, porque eles já têm aquele conhecimento. A gravidez na adolescência também, que o Brasil é um dos países que mais tem casos de gravidez entre meninas de 10 a 20 anos. Nos últimos 20 anos... Cresceu muito. E 10 anos a gente lembra do caso, aí a gente entra, né, tanto na parte do abuso quanto na parte da gravidez. O caso da menina de 10 anos que teve, acho que ano passado, do aborto, que ela foi aquela maior polêmica, que ela era abusada pelo tio. E é permitido que, o caso aborto é permitido, né, em caso de violência sexual, mas essa menina teve que sair do estado dela, teve que sofrer toda uma pressão, né, teve toda aquela movimentação, pessoas fazendo campanhas para que a menina não tivesse, era uma criança, queriam que uma criança tivesse outra criança, assim. É um absurdo. E além... né, da gravidez tem outros também, do consentimento, né, da questão das doenças sexualmente transmissíveis também, enfim, tem toda uma discussão que protege muito mais, né, tanto criança quanto adolescente, do que faz como a ministra aí, né. Não, é um absurdo você parar pra pensar, não faça. Amiga, os pais da gente de milhões de gerações já disse isso pra gente 1 milhão de vezes, ou seja, isso não funciona, e proibir a coisa tipo assim... Todo mundo sabe, gente, vamos assimilar. Tudo que dizem pra gente não fazer é o que a gente mais quer fazer. Pois é. Né? Na grande maioria das vezes. Quando você não faz, mas você guarda aquela vontade. Né? E dizer, e não falar sobre esse assunto com seus filhos, né? Com seus adolescentes, com suas crianças. Crianças, óbvio, que cada um com sua determinada linguagem. Mas é só, tipo, entregar ele para as experiências num caminho escuro e sozinho, né? Só ele vai, porque ele vai. A questão é que se você pode acompanhar esse momento... Dar conhecimento, né? Preparar.
E eu acho, não, porque eu acho assim, importante a gente falar também que é papel também da família orientar, mas também é o papel da escola. Isso, deve ser conjunto, né? Pois é. Deve ser E por que seria, né, o papel da escola? Qual o papel da escola? Porque às vezes eu acho que algumas pessoas entendem que a escola é aquele lugar que a gente vai aprender o português, a matemática, as ciências e acabou, né? E eu acho que restringir a escola a esse papel é muito, assim, limitar demais e não conhecer, de fato, o papel, né, a importância que tem a escola na vida das pessoas, de orientação e até nesse sentido também. Eu tô falando muito, assim, no sentido da família, para as pessoas de forma individual, porque, assim, quanto mais pessoas nessa, vai ser ótimo, né? Agora, a questão é que, tipo, infelizmente, essa conversa não atinge a todos. Né? E outra coisa, Feito, fala de família, assim, parece que as pessoas têm a mesma família, né? O mesmo padrão. Todas as famílias são iguais. São famílias que querem proteger seus filhos, que educam direito assim, no sentido dessa proteção mesmo. E assim, a gente sabe que Isso. é uma variedade, assim, existem diversos tipos de... E isso, assim, barra você falando, me veio essa proposta. Só tem pérola saindo do governo, né, gente? É de mal a pior. É o retrocesso, né? A gente tá assim, vamos retroceder 50 anos em 4. Porque tem uma proposta nova que é o do homeschooling, né? Que está sendo colocada, que é pra gente fazer o quê? Educação para as crianças estudarem em casa, ou seja, para as crianças não precisarem ir para a escola. Gente, a escola é o espaço mais democrático e de fomentação da democracia que a gente existe. É a preparação das crianças para viver nessa sociedade, de ter que conviver com a diversidade, de ser tolerante com as pessoas. Né? Vai fazer, é a escola que faz, por mais que a gente saiba que tem um monte de problema dentro da escola, mas é o ambiente que faz a gente não ficar se matando, né? Para que a gente possa conviver com as outras pessoas sem sair se estapeando, porque é óbvio que eu quero que todo mundo, tipo a minha família, né, a minha casa, adoraria que o mundo inteiro fosse como é a minha casa, como os meus filhos, mas infelizmente ele não vive nesse mundo, nesse universo que é a sua casa. E a discussão justamente deveria ser como melhorar, né, as falhas que a gente tem na escola. Não tirar as crianças da escola, né? Pois é. Imagina, porque é isso, se você tem condições de fazer uma boa educação para o seu filho, mas a questão é que o mundo não é você, né? E aí o que é que acontece com aquelas crianças que não têm os melhores pais ou a melhor família para conduzir ela, para debater com ela, para escutá-la, eu acho que as crianças. E muitas vezes, por exemplo, eu como professora, a coisa que eu mais vejo é a gente escuta os alunos. Eu cansei de ter vários tipos de assuntos com o aluno que não tem a ver com a minha matéria, nem com a minha, nem assim, não recebo por isso, é o tipo da coisa, mas ao mesmo tempo faz parte da minha profissão porque é o que chega. Então, às vezes, as crianças e os adolescentes, eles só querem que você escute. Ele só quer ser escutado, e isso ele não tem em casa, né? Por quê? Porque a gente não faça, tá proibido. Claro, só assim mesmo, né? Não pode, aí não vai fazer. E ele fica revoltado, né? A criança pequena fica com raiva, mas ainda guarda. Mas o adolescente, aí é quando ele vai criando outros tipos de revolta, porque ele não fala, mas ele guarda e ele amarga aquilo ali e ele vai explodir em algum momento. Quando ele tem, às vezes a escola cumpre sim esse papel do professor escutar e dizer, vai com calma, tenta entender teu pai, tenta entender que é outra geração, mas essa coisa precisa ter, e aí o professor acaba fazendo essa ponte, né? Intermediando o conflito pai e filho ali, e eu sei que é muito ruim também, porque enfim, aí a gente precisaria ter mais formação, ter um monte de questões que de fato precisam ser melhorados, mas não retirados. E é importante, que tu falou de adolescente, a gente já, né, que viveu a adolescência e as pessoas que já viram sabem que é um mundo completamente novo, cheio de crise, e tá se descobrindo em diversas, né, áreas e geralmente assim, eles estão muito perdidos, né, nessa parte da vida. Então é muito complicado, às vezes eles têm até aquela questão às vezes tem até uma boa relação em casa com a família, né, de procurar, mas mesmo assim é uma cabeça tão diferente, né, que talvez na escola, né, em outro cenário ali fora da casa, eles consigam se abrir, consigam conversar e dialogar. E eu acho que também encontrar uma escola, né, um lugar, um ambiente que propicie, que consiga orientar de uma melhor forma, e aí eu acho que o papel da gente, né, da sociedade, na verdade, é estar lutando para que as escolas melhorem nesse diálogo, né, porque a gente sabe também que nem todas
As escolas Sim. fornecem esse melhor, né, caminho. Mas enfim, tá melhorando esse diálogo para as crianças conseguirem, adolescentes, né, conseguirem também ter essa conexão. Pois é, né? Acho que é isso. Acho que a escola, né, muito mais do que apenas ensinar ali, né, as disciplinas tradicionais, tem esse papel de formar o cidadão. E tem esse papel também de formar, né, e contribuir dentro da educação sexual, né? Essa importância diante de tudo que a gente falou também aqui, que muitas vezes as crianças, os adolescentes não encontram esse espaço em casa, então a escola seria um outro ambiente para favorecer, né, esse tipo de educação. E assim, não adianta a gente achar que não vai existir, né? Isso assim, vale tanto para crianças quanto para adolescentes, o fato de não conversar com as crianças também, que acha que a gente às vezes negligencia a conversa com a criança, e assim como negligencia a conversa com o adolescente, gera uma série de problemas assim, que a gente não sei se a gente tem dimensão ainda, sabe? Eu tenho minhas dúvidas se a gente tem dimensão disso. Vocês estavam falando, eu estava lembrando de casos, assim, casos reais, né? Porque se existe uma coisa que professor tem, é casos reais, para exemplificar. E eu estava lembrando de uma amiga minha que tinha uma criança, e essa amiga, tipo assim, ela é evangélica, tal, a família, do lado do pai quanto do lado da mãe, eles vivem naquele modelo de família tradicional, papai e mamãe e tal. E a menina nunca tinha visto um homem nu. E ela ficou tão curiosa, ela tem mais ou menos a idade assim, de Ravi, de 4 para 5 anos, que quando ela estava na casa do avô e ela se escondeu quando o avô entrou pra ver e esperou o avô ficar nu, porque ela queria ver um homem nu. Minha gente, vocês não têm noção da capacidade, da curiosidade da criança. Né? E ela queria ver um homem nu. E aí ela disse que ela estava no salão com a menina conversando, a criancinha brincando lá. De repente, do nada, a menina fala, eu vi meu avô nu. Que a criança queria contar alguma coisa pra coleguinha nova e disse, eu vi meu avô nu. Aí ela ficou, com que cara que eu fico dizendo que a minha filha vê o avô nu? E aí a gente volta naquela pauta, né, do adolescente. Muitas vezes iniciar a vida sexual antes do que né, deveria, antes de estar pronto, só pela curiosidade, né? E se ele tem essa educação, esse contato, né, entendendo, muitas vezes pode realmente retardar esse início precoce. E outra coisa, né, assim, eles estão têm muito mais acesso à informação que chega e aí não é informação direcionada. Justamente né? Informação correta, né? Porque a gente sabe também que a internet, hoje em dia, conseguem acessar de tudo, mas nem sempre aquelas informações ali vão estar corretas, vão estar adequadas. Às vezes eles vão jogar um joguinho, um vídeo, aí aparece aquelas propagandas, alguma coisa que, né, direciona. A internet é terrível, né? E eles estão mais expostos ainda a essas questões de internet. E isso é uma coisa também que muitos pais acham que porque a criança está em casa, ela está segura, né? E aí não tá. Infelizmente, nesse mundo de internet, de comunicação, de como a gente consegue entrar na casa das pessoas com vários tipos de assunto e vários tipos de informação, também tem, não é informação, né? Acaba tendo esse canal de várias pessoas que não tem, eu não sei nem como descrever essas pessoas, mas pessoas que vão fazer mal, de fato, às crianças. Elas entram na sua casa, né? Por um celular, pelo computador. Sim. Então, o fato de ele estar trancado dentro de casa não significa que o seu filho está, né, protegido, porque infelizmente ele não está. Ele vai estar protegido se você tiver essa conversa, né? Tiver essa conversa que vai para o campo educacional ou da educação sexual. E é óbvio, como a gente já falou, que a escola cumpre esse papel, não é por você que está escutando a gente aqui falar, né? É para aquelas pessoas que não têm acesso, ou que ignora, ou que não gostam dessa conversa, mas não adianta você não gostar, né? As crianças e os adolescentes, eles estão aí pro nosso mundo, né? E estão arriscados a tudo. Eu estava lembrando nessa conversa também, do quanto, o que é também às vezes, mas eu não preciso falar, meu filho não tem esse questionamento. Eu lembrei de um caso em que o menino, ele se matou porque ele não conseguia aceitar a homossexualidade dele. Eu tô falando de um caso, mas é um caso assim tão que se repete de alguma forma, e assim, ele nunca falou pro pai, ele nunca falou pra mãe.
Mas era uma angústia dele tão grande, assim, pensar que os pais iam odiar, porque estava presente na fala, né, da casa. Você às vezes não precisa dizer que eu não suporto um filho. Ele percebe que você não suporta, né, a condição dele. Então, ele se odiava tanto a ponto de que quando ficou assim, quando ele se sentiu encurralado, ele preferiu atentar contra a própria vida do que chegar para o pai, que era uma pessoa que ele amava muito, e dizer, né? Então, imagina o que é você não ter. Então, muito triste, né? Então, não importa qual a religião que você tem, não importa. A questão é qual o amor ao seu filho, né? Pelo menos é assim que eu penso. Tipo, é muito loucura você... E às vezes o pai pode até fazer esse discurso de ódio, que às vezes as pessoas fazem esse discurso de ódio, mas não sei se seriam a ponto de não amar o próprio filho, né? Na verdade é como, tipo assim, eu vou fazer isso pra ele não fazer isso, não querer isso, né? Tipo assim, eu vou fazer esse discurso para que ele não queira isso, porque ele sabe que eu não gosto disso aqui na minha casa. Só que o fato de você não gostar disso na sua casa não significa que o seu filho não vai ter as escolhas dele, né? Vai ter os posicionamentos dele. Então, isso acaba... A falta da conversa, a falta de abertura, você não vai coagir o seu filho a não falar, mas isso não quer dizer que não vai fazer com que ele sinta, porque ele está sentindo o mundo, né? Então, eu acho que tem muita pauta ainda sobre esse assunto. Nossa, eu quero aqui pensando. Né? A gente fica refletindo. A gente fica pensando nas nossas experiências, nas experiências de amigos que a gente sabe que passou por essa situação. A gente fica pensando também como pai e mãe, porque vocês falaram uma coisa assim de a criança não sabe, assim, tá perdida no mundo, o adolescente tá perdido. Só que aí, tipo assim, pra alguns adolescentes que podem estar escutando ou assistindo a gente, como mãe, eu vou dizer, a gente como mãe e pai também tá perdido, tá? Eu só queria dizer que também a gente não tem fórmula, né? A gente também tá perdido, também é, tipo assim, aterrorizador ter um adolescente dentro de casa. Eu tô falando isso porque eu já tô pensando, né? Quando como chegar, deve né? ser, né? Tá Assim, sofrendo por antecipação, tô sofrendo né? por antecipação, porque hoje ainda ele tá ali, só sai de casa comigo, né? Mas e quando ele sai sozinho? Meu Deus, quando ele vai dormir fora, sabe? Você fica... Então, assim, também não é fácil. E ter essa conversa, né? De ter esse diálogo, pai, né? Casa, família e adolescentes e crianças é extremamente importante para os dois lados, né? Sim. Para os dois lados. Você também ficar tranquilo que seu filho saiu, mas que você sabe... acho que não tem, não. Eu ia dizer, não, você sabe que conversei com ele, ele vai ficar tranquilo. Não, você é mãe, você é pai, você não vai ficar tranquilo, mas eu acho que você protege mais. Sim, eu também acho. Então, acho que é isso, né? Vamos, né, tentar informar mais pessoas, né, da importância tanto da educação sexual na escola e dentro de casa, né? Conversem com suas crianças, com seus adolescentes. Vamos tentar não transformar essa conversa num tabu, né? Isso, exatamente. Porque é que se a gente pudesse, ficava falando o dia todo, porque tem muito assunto, tem muitos casos também, né, que a gente sabe, que a gente não sabe. Quanto tem, é muito importante. Muito importante. Isso. Então conversem com as crianças e os adolescentes. E Até o próximo. Se inscreve no canal. Isso, dá like no vídeo. Tchau. Tchauzinho.